a Bíblia de vocês nos Salmos de número 150. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Eu quero dizer uma coisa aqui nesta manhã, porque talvez nós que saímos de casa, estamos aqui, muitas das vezes a gente esquece. Mas quantos de vocês saíram de casa e viram os pássaros cantando? Muitos, tenho certeza. E aqueles pássaros estavam ali louvando ao Senhor Jesus. E nós iremos fazer isso dessa forma, né? Lendo a palavra, e também depois nós vamos pedir a Deus que nos dê um cântico, para que seja tudo para a glória, para louvor e adoração do nome dEle. Amém? Eu gostaria que vocês me acompanhassem aí. Aleluias. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Verso 3, hein? Louvai com o som de trombeta, louvai com o saltério e harpa. 4. Louvai com o adufe e flauta, louvai com instrumentos de cordas e com órgãos. 5. Louvai com os símbolos sonoros, louvai com os símbolos altissonantes. E o verso 6 diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Como eu já disse aqui no início, os pássaros, eles louvam o Senhor da maneira deles. E Deus recebe o louvor dos pássaros. E Deus recebe o meu louvor, recebe o seu. E a Bíblia diz que nós temos que gastar o nosso fôlego de vida com aquele que te criou. É Ele, a misericórdia dEle é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para louvar e bendizer o nome daquele que talvez eu e você não teríamos coragem de fazer o sacrifício que Ele fez por nós lá naquela cruz. Não é verdade? E muitas das vezes, ontem eu deparei com uma pessoa ali, eu fui com a minha família ali no Parque Ipanema, é rapidão que eu vou contar, porque eu sei que meu tempo é escasso. E eu encontrei com um senhor que ele falou: engraçado, eu estou aqui e a minha esposa está lá na torre de oração, lá na igreja dele lá. Aí Deus falou comigo: e aí? Falei: deixa comigo, Deus, porque eu disse para o Senhor que quando eu te aceitasse, que eu falaria a tempo e a fora de tempo a tua palavra. E não deu outra. E aí ficou o convite para mim ir na casa dele. Sexta-feira que vem, eu já até chamei o Adilson. Para quê? Porque eu falei com ele: você tem que voltar depressa para os caminhos do Senhor Jesus. A sua esposa, você está aqui vendendo quitandas aqui no Parque Ipanema, mas a sua esposa está com o joelho dobrado lá, pedindo a Deus para te abençoar. Por que você está trocando Jesus por um prato de lentilha? Por que você está fazendo isso? Quer ver, quem sabe o senhor está até com uma cinta de cigarro no bolso. Ele realmente estava no bolso de trás. Falou: realmente eu estou. Eu falei: pois é, eu nem sabia que o senhor fumava. Mas eu estou falando porque Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle sobre a sua vida. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? E às vezes a gente vê pessoas por aí e nós não temos coragem de abrir a boca, fazer apelo. E eu não tenho vergonha não, viu? Se você tiver vergonha de fazer apelo para um parente seu, pode me chamar, que eu vou. Viu? Porque eu falei com Deus, eu vou a tempo e a fora de tempo, aonde for. É no cemitério, só não vou no inferno, porque lá não é lugar de ninguém, não. Lá é lugar só mesmo da turminha do chifrudo, como diz o outro. Não é? Mas em qualquer lugar eu vou. Vocês podem me chamar. Eu vou, e não tem medo, não. Sabe por quê? Porque eu tenho buscado pelas madrugadas. Outra coisa, eu queria falar para a igreja. A igreja entrou em uma campanha de 40 dias em jejum e oração. E eu acho que eu esqueci a data, e eu estou continuando. E eu falei com Deus:
enquanto o Senhor permitir, eu vou continuar. Sabe por quê? Porque aonde eu chegar e abrir a minha boca, eu quero que o Senhor me use. E Deus tem me usado. Amém? Aleluias. Senhor meu Deus e meu Pai. Papai, nós demos uma porção da Tua palavra, tivemos o direito de falar um pouco aqui, mas sabemos que é tudo que o Senhor proporcionou nesta manhã. E quero pedir ao Senhor por cada vida que está aqui, abençoa. Abençoa também quem vai ministrar a palavra aqui. Meu Deus, que o Senhor possa dar ao Teu Filho nesta manhã uma palavra que venha falar, venha de encontro àquilo, às nossas necessidades. Porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor é o meu, é o pastor de cada um aqui e nada vai faltar. E eu, em Teu nome, eu quero abençoar a vida de cada um que está aqui nesta manhã. Porque você não veio aqui à toa, não. Você veio porque Deus te impulsionou para você estar aqui nesta manhã. E Deus vai falar com você nesta manhã. Amém? Adilson, só um hino rapidinho. Aleluias. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Aleluia. Em que meu coração anseia ouvir, oh, aleluia. Em Tuas mãos, Senhor, aleluia, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir Tua voz. Fala comigo, fala, Senhor, com o Teu povo. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender mais e mais do Senhor. Porque eu já disse aqui com o salmista lá no Salmo 23, ele diz que o Senhor é o meu, é o pastor de cada ovelha que está aqui nesse templo, nesta manhã, e nada vai faltar, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém vai impedir, aleluias! Fala comigo agora, Senhor, aleluia! Fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora. Aleluias. Aleluia. Graça e paz, queridos. O Alberto, quando chegou na Shalom, já tinha mais de 70 anos. Ele é mesmo fundador da igreja. A igreja tem 22 quase. Imagine quantos anos o Alberto tem. Vai fazer as contas, né, Alberto? Mas eu brinco com ele que ele é um menino de 99 anos, mas com aparência de 103. É muito novinho. Muito novinho, né? Aos pais. Hoje é o dia que você pode adquirir a revista do seu filho, da EBD. Os pais que deram os nomes vão adquirir a revista para os filhos hoje. Lá embaixo está tendo uma programação especial, depois as crianças vão para as salas. O departamento infantil volta à atividade normal hoje. Escola bíblica, culto infantil. Então, nós podemos ensinar nossas crianças, né? Quero convidar o professor Rafael. É meu tio, um pouquinho mais novo que o Alberto. Um pouquinho mais novo, dizer que é mais novo que eu. Não é nada. Se eu pintasse o cabelo. Ele perguntou que tinta é essa. Eu falei, essa tinta é a tinta de Jeová. É só orar que... Não tem aqueles tio mais novo? Tem tio mais novo aí, né? Na minha família mesmo tem um monte. A irmã caçula tem um menino mais novo do que o meu neto. Esse é o nosso caso.
Tem que parar de tomar Coca-Cola e tomar suco. Eu já falei com ele, Coca-Cola branqueia o cabelo. Pode colocar aí na fundação da igreja, irmão Alisson. Hoje, agora está dando para ver ali, ó, que bacana. Eu vou continuar olhando para cá, eu acho, até acostumar. Então, nós estamos dando sequência ao estudo de eclesiologia, que é um estudo sobre a igreja em toda a Bíblia. Por que a igreja, né? Então, hoje nós vimos a definição de igreja, e hoje nós vamos ver a fundação da igreja. Quando a igreja começou, então? Mas, para falar de fundação da igreja, eu vou ler aqui para a gente tirar a curiosidade desse. Ao localizar a fundação da igreja, devemos achar um tempo quando algo responde à descrição da igreja, que responde à descrição da igreja, veio existir. Esta regra aponta-nos o tempo quando, após uma noite de oração, Cristo escolheu os 12 apóstolos. Com esta escolha, esses 12 homens, pela primeira vez, fez-se um corpo. Então, esse autor, né, que é o Lade, ele está dizendo que a igreja começa quando Jesus, depois de uma noite de oração, ele escolhe 12 homens que já tinham recebido a sua mensagem, que já tinham aceitado como o Messias, e que agora iam começar, inclusive, um trabalho missionário, como aprendiz de missionário junto com ele. Nesse momento, então, você tem um corpo, você tem, inclusive, o tesoureiro, como vai dizer o próximo slide, você tem um pastor, que é Jesus, e você tem aqueles membros, discípulos, que são membros aprendizes, como todos nós deveríamos ser. Nós devemos sempre crescer no conhecimento, mas um conhecimento também que nos leve à prática. Aqueles homens tiveram o melhor curso de teologia que já existiu na face da terra. Nosso curso aqui tem 3 anos, 3 horas por dia, exceto sábado, domingo e quinta-feira. Aqueles homens passaram a andar com Jesus de tal forma que eles ficaram 3 anos com Jesus, mas às vezes eles ficavam 24 horas, 48 horas, 72 horas com Jesus, e eu imagino que eles revezavam de ir para suas casas, porque tinham mulheres, eram homens casados. Então, a gente nunca vê essas explicações, porque não são necessárias. A Bíblia é um resumo. Mas aqueles homens ficavam, iam naturalmente à sua casa e voltavam. Eu acredito que nesses 3 anos, eles passaram muito mais tempo com Jesus do que com a sua família, a ponto de dizer que deixaram a sua família para seguir a Jesus, quando Jesus falou que essas pessoas que deixassem receberiam bênçãos, tanto na terra como no céu. Pedro diz, e nós que fizemos isso? Ou seja, deixaram as suas famílias e tiveram um curso de teologia, prática, pastoral e de teologia de 3 anos, nós não sabemos dizer nem quantas horas, talvez equivalente aí a uns 10 anos de um curso normal. E outra coisa, com o maior de todos os mestres, que é Jesus Cristo. Imaginem que toda resposta teológica, toda pergunta teológica que foi feita a Jesus, tanto pelos discípulos, como pela nata da teologia da época, que eram os saduceus, Jesus não deixou sem respostas. E os doutores da lei, tanto de saduceus como de fariseus, que eram 2 denominações da época, Jesus não os deixou sem resposta, ou seja, ele tinha todas as respostas bíblicas, teológicas e a respeito de qualquer assunto e diretamente do céu. Às vezes ele precisava de traduzir numa linguagem terrena, numa linguagem prática, para que as pessoas compreendessem. Como ele disse para Nicodemos, se eu te falo das coisas da terra, você não entende, que dirá se eu falar das coisas do céu? Então veja que a coisa é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Jesus, então, reúne esses 12 homens, foi o pastor deles,
E esses homens começaram a serem pastores de toda essa multidão que é hoje a igreja no mundo, com cerca de 2 bilhões de pessoas, claro, nas muitas denominações, com muitas variações, com muitas dificuldades, com muitas heresias, com muitos erros de interpretação, instituições que foram se apartando da Bíblia, mas que se dizem cristãs. Nós temos quase 2 bilhões de pessoas, que é quase 1/3 da humanidade toda. E a tendência desse número é crescer, porque Deus vai salvar o maior número de pessoas, vai haver um avivamento entre os muçulmanos, já está havendo em pequena escala, mas vai haver em grande escala, vai haver um grande avivamento na China, em grande escala, e só lá na China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, vocês imaginam que é muita gente que precisa ser alcançada. Na Rússia, até pouco tempo, não se podia pregar. Hoje, você pode abrir igreja em qualquer rua, qualquer logradouro da Rússia, você pode abrir uma igreja pentecostal, uma igreja renovada, ou uma igreja tradicional, você pode abrir. Então, isso é a igreja que começou aqui, depois daquela noite de oração, quando Jesus escolhe aqueles homens a quem ele nomeia apóstolos. Esta é a primeira congregação. Mas também não podemos falar dessa congregação sem falar da primeira congregação. No tempo de Adão e Eva, não houve uma congregação. Havia uma congregação deles com Deus, mas eles se afastaram, e o homem então foi buscando a Deus individualmente até o tempo de Moisés. No tempo de Moisés, no tempo de Abraão também crescia, mas não se fala de um culto, fala-se de homens que buscavam a Deus, como Sete, como Enoque, o próprio Abraão. Mas através de Abraão, Deus então cria uma nação, e essa nação vem a ser uma congregação. E por isso se cria a chamada tenda da congregação. Quando Moisés tirou o povo do Egito, a palavra dele para Faraó é que ele ia levar o povo para adorar no deserto. Olha que interessante. Ele queria levar o povo de Deus para adorar. E aconteceu muito mais do que isso, a ponto de terem até um templo em que as pessoas não podiam entrar, mas era chamada a tenda da congregação, porque a tenda ficava no meio e as pessoas congregavam em volta. E Moisés falavam deles ali, de perto da tenda. Moisés falava para que toda aquela multidão de Israel, e os sacerdotes entravam na tenda, ofereciam os sacrifícios, e o sacrifício era feito no pátio dessa tenda. Havia um pátio grande, havia um primeiro templo em que os sacerdotes entravam para trocar os pães, 12 pães, que eram representantes de Israel, e um candelabro ficava do lado direito. Não era uma coisa muito grande, essa tenda, até porque não tinha necessidade. Os sacerdotes revezavam em turnos para cuidar daquele serviço, e o sangue era levado pelo sumo sacerdote uma vez por ano, lá dentro, na segunda parte do templo, que era chamado Santo dos Santos. Esta é a tenda, mas o importante não é a tenda, o importante é a congregação. O importante não é a tenda da congregação, o importante é a congregação. O que é congregar? Congregar é reunir. Então, nós temos aqui um povo que se reúne para adorar a Deus no deserto. E Deus vai dando leis a esse povo, e pela primeira vez se tem algo parecido com a igreja, que é uma congregação, mas uma congregação nacional, tribal, só de israelitas, de onde Deus ia, através de Jesus Cristo, fundar a sua igreja, né, como nesse momento, para todas as nações, para todos os povos. Um outro momento interessante que nós vamos poder ver algo parecido com a igreja, é quando, após a tenda da congregação, Davi constrói o templo
povo continua reunindo do lado de fora, mas agora com algo de madeira, né? Com uma construção civil mesmo, e depois com pedras, né? Especialmente pedras de madeira e também muito ouro, muita prata, cobre, bronze. É quando Israel perde tudo isso, quando a Babilônia invade Israel lá na sua terra, lá na Palestina. O rei Nabucodonosor entra lá, destrói o templo, carrega as coisas do templo, todo aquele ouro, o castiçal de ouro, o altar de ouro, e todas aquelas coisas são levadas para a Babilônia. Aí acaba a tenda da congregação e Israel fica disperso. As 10 tribos do norte já tinham sido dispersas 100 anos antes da invasão da Assíria, porque pecaram antes, porque dividiram das 2 tribos do sul. Agora, as tribos do sul, que é onde estava o centro da religião, onde estava o templo, onde estavam as pessoas mais preparadas, os sacerdotes, especialmente os sacerdotes saduceus, né, da linha os mais estudados, os mais preparados, ficavam no sul do país de Israel. As pessoas mais simples moravam no norte, eram pescadores, eram agricultores. Aí você tem que eles são levados, são dispersos e eles ficam sem congregar. Olha que interessante, Deus volta a congregá-los lá na Babilônia através da sinagoga. Eles viram a necessidade muito grande de adorar a Deus, sabiam que não podiam oferecer sacrifício, porque o sacrifício era só no templo, sabiam que não podiam ter sacerdotes. Aí o povo, fariseu é um líder do povo, eles criam as sinagogas lá na Babilônia, eles começam a reunir em casas de oração, e essa casa de oração dos judeus, então, vem a se chamar sinagoga. Isso aconteceu durante os 70 anos que eles ficaram na Babilônia, e eles trouxeram isso para a terra, mesmo com a reconstrução do templo, na época de Neemias, quando eles voltaram por volta do ano 500 a.C., eles vão continuar com essa religião mais popular, que é a religião dos fariseus, e que tem a sinagoga agora como uma novidade trazida da Babilônia. Ultimamente, e na época de Jesus, de novo é destruído o templo, já no ano 70 da nossa era, e não voltou a congregar, a não ser em sinagogas. As sinagogas é que permanecem, até hoje tem sinagoga. Não existe templo. Vai existir templo para adorar a Deus, a Jeová? A Bíblia não tem uma profecia que diz que isso seja correto. Ou seja, Jesus é a última coisa que deveria acontecer em termos do plano de Deus, da economia de Deus na terra. Então, Jesus, ele disse que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, e esse templo não deve ser reconstruído no plano de Deus. Se reconstruírem, é fora do plano de Deus, porque já não existe um plano tribal, um plano para uma só nação, um plano nacional. O plano de Deus agora é internacional. Entre nações, é a igreja. A igreja hoje é a grande congregação e ela começa aqui. Quando Cristo escolheu os 12 apóstolos e eles começaram a se reunir para partir o pão, eles começaram a se reunir para a oração, para suas estratégias de evangelização, para a adoração. Tem um lugar muito interessante, parece que é um lugar só na Bíblia que diz: e tendo cantado o hino, foram para o monte. Quer dizer, eles reuniam e cantavam um hino. O próprio Jesus cantava um hino do inário judaico, com certeza. Não chegou a nós que Jesus tenha composto algum hino. Então, eles cantaram um hino de adoração a Deus e saíram. Então, eles faziam tudo que nós fazemos a partir desse momento. Esta é a fundação da Igreja Internacional da Graça de Deus, mas não é essa. Ou mundial do poder de Deus, né? E por aí vai.
ou a igreja do reino de Deus também. O pessoal pega uns temas até legalzinhos da Bíblia para colocar o nome nas igrejas. Então, tiveram um cabeça, que é Cristo, tiveram um tesoureiro, que é Judas, uniram-se para executarem a vontade de Cristo. Que mais além disso se tornaram no dia em que o seu mestre pronunciou as palavras de Mateus 16, 18. Então, tornamos a igreja, a partir do momento em que Jesus escolhe esses homens, né? E ele vai, leia para nós aí Mateus 16, 18. Parece que essa palavra sobre a rocha. Abre para nós, Mateus 16. Tá, então quando Jesus disse isso para Pedro, ele diz assim, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E ele diz, também eu te digo, tu és um cascalho, e sobre a rocha viva eu edificarei a minha igreja. É isso que ele disse no original. Porque ele diz Petros e Petra. Então ele diz assim, tu és um pedaço de pedra, um cascalho. E sobre a rocha massiva, viva, eu edificarei a minha igreja. Então, na verdade, Pedro, coitado de Pedro, Pedro não pode ser absolutamente o fundamento dessa igreja, como nós vamos ver. O fundamento da igreja é Jesus, e Paulo vai repetir isso, que Deus coloca Jesus como fundamento e cada um constrói da maneira que quiser sobre ele. Há muita controvérsia no tocante ao significado, então, de rocha, nas palavras de Cristo, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Os católicos romanos e outros tomam a rocha por Pedro, mas a diferença de gênero e significado exato entre Petros, Pedro, traduzido por Pedro, e Petra, rocha massiva, traduzida por rocha, faz insustentável essa ideia. Então, existe uma diferença muito grande quando Jesus disse, tu és pedra e sobre esta pedra. É igual a palavra amor, que a gente traduz um monte de palavra do grego, porque o grego é muito rico, você traduz a palavra por amor. Então, traduziu as duas por pedra, mas, na verdade, seria mais ou menos isso. Tu és cascalho e sobre esta rocha, eu não sei se no grego a gente chega a essa profundidade do esta e o essa, né? Esta seria Jesus, essa seria Pedro. Seria até interessante olhar, fazer esse estudo depois. Mas a palavra Petros e Petra já deixa bastante claro, e também a Bíblia, o estudo da Bíblia é um estudo de sentido, é um estudo de contexto. Não existe nenhuma possibilidade de Pedro, com toda a sua dificuldade, com todo o seu medo, com todo aquilo ser fundamento de nada. Então, a gente, pelo contexto bíblico, a gente vai ver que ele não, entre os líderes, haviam líderes fortes, inclusive aquele Tiago, que começa a falar, após a morte do apóstolo Tiago, é Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão do Senhor. E confunde a cabeça da gente na Bíblia, porque sai um Tiago e entra outro Tiago. Se fosse uma pessoa com outro nome, então tem que ler Atos com muita atenção, porque morre um Tiago. E depois Paulo diz assim, eu fui lá na igreja e conversei com as 3 colunas, João, Pedro e Tiago, mas Tiago já estava morto. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. E ele tinha um poder tão grande, uma solidez tão grande assim de conhecimento e de oração, dizem as tradições, os livros antigos, os textos antigos, que essa história, né, andou, de que Tiago tinha o joelho como um joelho de camelo, de tanto que ele orava. E o respeito, e ele era muito aferrado à lei,
Tanto é que a igreja dos gentios tinha muito mais medo de Tiago do que de Pedro, porque Tiago ficava muito próximo da lei de Moisés, embora fosse irmão de Jesus, mas ele era da religião de Moisés antes. Só que no dia, em Atos 15, e hoje é Atos 15 mesmo, quando sai aquela solução da igreja, a solução para os gentios não se circuncidarem e não guardarem a lei, sai a ideia, a palavra, né, a participação que foi aceita, foi a participação de Tiago, o irmão de Jesus na carne. Ele é que dá a ideia e os apóstolos acatam, e então Tiago se tornou uma liderança muito grande, mas Tiago, o irmão de Jesus, porque o outro Tiago, apóstolo, ele já tinha morrido. Nessa época, logo no início, ele morre. No grego, então, o fundamento da igreja. No grego clássico, a distinção está geralmente observada, vide Petra, no dicionário grego, de Thayer. Petra, significando rocha viva mássica. E Petrus, um fragmento destacado, mais grande. Então, quando você vai, por isso que é importante o teólogo conhecer os originais. Quando você vai aqui, não resta dúvida. No grego clássico, é uma língua muito rica, muito detalhada, fica muito claro que Jesus usou uma palavra quando se referiu a Pedro e outra palavra quando se referiu ao fundamento da igreja. E para nós não existe dúvida nenhuma de que Pedro não foi e não é e nunca será o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Jesus. Ele é que foi colocado como fundamento, quando a pedra angular da igreja é Jesus. Então, este é o fundamento. Ainda sobre o fundamento da igreja, consideramos Cristo aqui como usando um trocadilho. Tomamos Petra como se referindo a Cristo divinamente revelado e implantado nos corações dos homens. Colossenses 1, 27. Abram, por favor. Então, Cristo é o centro do ministério, tanto para os judeus como para os gentios. Num outro lugar, eu não sei se está adiante, se tiver, não tem problema. Paulo diz assim, que Deus, como sábio arquiteto, lançou o fundamento que é Cristo. E cada um, aliás, ele diz, eu lancei o fundamento que é Cristo. Quer dizer, ele pregou a Jesus Cristo. E ele diz assim, e cada um construa sobre este fundamento a construção que quiser. E eu gosto muito de usar aqui a história dos 3 porquinhos. Um que chama Palhaço, o outro chama Palito e o outro chama Pedrico. Não é isso? Que constrói, Palhaço faz a sua casa de palha. Palito faz a sua casa de pau ou de madeira. E Paulo, muito antes de existir essa historinha, já falava, e Pedrico faz a sua casa de pedra. Não é não? Que coisa, hein? Depois, do meu tempo, eu decorei, adorava ler essa historinha e interpretar a historinha dos 3 porquinhos, né? E é interessante a gente fazer essa ligação, né? E Paulo vai falar exatamente de construção de palha, vai falar de construção de madeira, parece que ele fala feno também,
e vai falar de ouro, prata e pedras preciosas, mas nem precisa de tanto, porque é para passar pelo fogo, não é? Então, basta um material bem fraquinho, que é palha, um material como madeira, que é um pouco mais forte, especialmente a madeira de lei, e a pedra, que é o metal. Ouro é pedra, prata é pedra, cobre é pedra, ferro é pedra, tudo é pedra, que você vai ser colocado no fogo. Então, o importante é o fundamento, que é Jesus. E é importante nós olharmos também o que nós estamos construindo sobre este fundamento. Pensarmos na nossa construção. Para quê? Se eu estou sobre o fundamento que é Jesus, olha que interessante, tem aqueles furacões lá nos Estados Unidos, e as pessoas, então, todo mundo lá tem porão. Aí minha esposa estava perguntando, não, eles têm porão, por que tem porão? O porão é feito de pedra, de concreto, e as casas são feitas de madeira. Quando vem o vendaval, a madeira vai embora, mas o fundamento fica. E a família está onde? Lá de baixo. A família desce para o porão. Começou o furacão, é avisado, não dá tempo mais de correr, não tem jeito de sair para as estradas, porque o carro também sobe voando naqueles furacões. O que a pessoa faz? A família toda desce para o porão, fecha a tampa do porão. Quando o vento passa, que a pessoa sai lá, não tem nada, nada. O fogão da pessoa está lá em Coronel Fabriciano. O carro está lá dentro do rio, Piracicaba. Então, não tem nada. Não adianta também você ir lá buscar o fogão, porque o fogão virou uma bolinha. Tem que comprar tudo de novo. Então, é como se passasse um furacão pela nossa vida. E nem é para salvação. Você tem um fundamento? Tem. Eu vou fazer de madeira. Escondeu na hora do vendaval, né? O vendaval é a grande tribulação. Escondi, então você está salvo. Aí você vai apresentar a sua construção. A base você não adianta falar, porque é Cristo. Olha que interessante. O porão é Jesus Cristo, é a base, é onde você vai construir tudo. Aí você vai chegar diante de Deus, é assim que Paulo diz exatamente. Você vai chegar lá só com o fundamento, as obras serão colocadas no fogo, ou no vendaval, ou aonde quiser, o certo é que vai acabar. Até que a madeira de lei aguenta o vendaval, é melhor o fogo mesmo, a ilustração de Paulo é melhor. Só para nós ganharmos galardões. É muito interessante isso. Ontem eu até estava pensando numa loucura, eu acho que eu vou compartilhar com vocês. Minha mulher fala que eu sou hiperativo, mas a minha hiperatividade é mental. Então, a gente pensa tanta coisa, de humor até física quântica. Então, assim, imagine uma igreja que colocasse assim, a pessoa que vem na quinta-feira e no domingo, pastor, o senhor vai dar uma estrelinha para ele. Crente, uma estrela. Vem nos cultos de adoração. Se a pessoa vem no culto de estudo, que é a escola dominical, se eu dar mais uma estrela, seria um crente, 2 estrelas. Ele vai colocar assim, igual a polícia coloca, aquelas estrelinhas. Ninguém vai fazer isso não, viu, irmãos? Eu estou falando de uma loucura, tá certo? Se a pessoa vem também para oração, para os cultos de oração, participa das orações ou da torre de oração, tem que quantificar, por isso que não tem jeito de fazer isso, né? Porque às vezes a pessoa ora bastante em casa. Aí, mas quantificando seria, né? Nem sei, pode ser até que tenha existido já uma igreja assim, porque existe tantas. Aí você dá mais uma estrela para a pessoa. Se a pessoa dá oferta missionária e é uma pessoa generosa para a igreja, para a obra, não para a igreja, mas para a obra de Deus, aí você vai dar mais uma estrela, aí seria o crente 5 estrelas. 4? Só deu 4 por enquanto? O pastor Wagner está contando as que ele tem. E ficou faltando o quê? Está faltando uma coisa aí. Disponível para trabalhar, tem um ministério.
Se o crente tem um ministério na igreja, agora já não está ajudando o outro a trabalhar, mas ele tem um ministério, pronto, 5 estrelas. Isso seriam galardões. Seria o galardão do pastor Wagner. Não é? O pastor Wagner que está dando o galardão. Agora vai gerar um ciúme, uma problemada, que tem um crente, por isso que não faz isso. Não pode fazer. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que lá no céu vai ter o galardão. Vai ter uma diferenciação entre aquele que trabalhou, aquele que se esforçou sobre o fundamento que é Cristo. Nós estamos falando de fundamento, então eu não estou fora disso, né? E o que não trabalhou sobre esse fundamento, porque vai passar o fogo, vai queimar tudo, vai passar um grande fogo nas obras dos crentes. Quando passar esse fogo, você vai esconder no fundamento que é Cristo, na pedra, na rocha massiva, no seu porão. Você entra, Jesus fala, esconde aqui que agora eu preciso provar as suas obras. E aí ele vai passar as suas obras no fogo. Se a sua obra passar pelo fogo, você terá galardão no céu. Que galardão é esse? Ainda não sabemos, mas algumas pessoas dizem que são cargos de liderança, como existe anjos, querubins e serafins e arcanjos, seria uma classificação. Em outro lugar, Jesus diz assim, fosse fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Se você cuidou de bem de uma cidade, então eu te darei 10 cidades para você cuidar. Mas tudo isso são metáforas. O certo é que o mais importante mesmo é o fundamento. Então você tem um fundamento que é Cristo, permanece nele em santidade, permanece nele cuidando pelo menos de você, do seu modo de agir, naturalmente você já vai estar abençoando pessoas. Agora, partir para a atividade, partir para a generosidade, partir para o ministério, isso, irmãos, dá trabalho, porque você já tem o seu trabalho lá fora, na Uzi Minas, no banco, na prefeitura, onde quer que seja, então você tem que se dedicar, você tem que tirar um tempo que é de lazer para você estudar a Bíblia, você tem que tirar um tempo que é de lazer para você ter um ministério de adoração. Não pensa que esses meninos aqui não trabalham muito, eles trabalham muito, eles gostam de tocar, mas eles estão tocando, não estão fazendo outra coisa. Então, é muito tempo. Eu mesmo gostaria de participar do ministério de adoração, mas eu tenho um ministério que toma meu tempo, e eu sei que se eu for fazer bem feito, eu vou gastar aí 20 horas por semana para ter um ministério de adoração. Eu sou músico profissional, sou flautista, então eu podia ajudar, ou poderia tocar um saxofone, mas é um outro ministério que demanda suor, sofrimento, problemas espirituais, lutas espirituais para você permanecer nele. Então, todo esse esforço será compensado sob a pedra que é Cristo, sob o fundamento que é Cristo. Vale a pena? Eu acho que vale a pena. Então, eu me esforço para fazer isso. Não acho que tem nada, quase nada, mas se sobrar pelo menos um banquinho de pedra lá em cima do fundamento, já está ótimo. Mas eu acredito que tem pessoas que se dedicam muito mais e que a casa dele vai ficar completa lá em cima, para a alegria de Deus. E como eu disse na semana passada, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa doutrina não é inventada. Quem disse isso, quem começou a dizer foi Jesus, e quem continuou foi Paulo. Então são duas pessoas, do mais alto caráter e ministério, e pessoas que todo mundo reconhece como pessoas que entendem muito bem do reino de Deus. Pensamos que esta interpretação é sustentada por 1 Coríntios 3,11, passagem que fala da fundação da igreja em Corinto, e fundação que fora lançada pela pregação do Evangelho e a divina revelação, a implantação de Cristo no coração. Então, o mais importante que a igreja tem, aliás, que qualquer construção tem, a coisa mais importante é o fundamento. Quando você fala assim para um arquiteto,
ou para o engenheiro. O arquiteto até 3 andares, e o engenheiro civil, a partir de 4 andares, né, ele pode fazer qualquer construção, e pode fazer as pequenas também. Você diz assim, eu estou querendo construir aqui em cima mais um andar. Aí ele pergunta para você assim, você fez o fundamento, as primeiras colunas, as sapatas, aquela sapata grande que você coloca no chão, você fez para quantos andares? Aí, não sei, foi engenheiro que fez, foi arquiteto? Não, foi o pedreiro. Então, vamos atrás do pedreiro. Aí o pedreiro vai falar, eu fiz de 1,20 por 1,20, eu fiz lá em casa de 1,20 para baixo e 80 assim em cima. 80 por 80, mas o meu foi 80 por 1,20. Aí fui procurar um engenheiro, rapaz, você tinha que fazer no horizontal 1,20 e 80 de fundo. Eu fiz 1,20 de fundo, o pedreiro fez. E 80, ele falou, pois é, para baixo aí não vai resolver nada. A sapata tinha que ser mais larga. Aí já não dá para colocar mais um andar. Sabe qual é a grande coisa da igreja? É que o fundamento é Cristo. Então você pode construir até de ouro por cima. Isso não é maravilhoso? Você pode construir de palha, que aguenta, mas você pode construir de ouro também, que aguenta. E pode construir qualquer quantidade de andar, na sua construção espiritual. Pense em construir. Falar, parei, eu agora vou aposentar. Eu conheço crente que fala assim, já trabalhei muito para Jesus, dei os meus primeiros anos para Jesus, e agora já trabalhei muito para Ele. Só falta falar assim, agora se você quiser, trabalha para mim. Eu conheço gente que fala assim, irmãos, eu já trabalhei muito para Deus, e eu conheço a vida da pessoa, né? Ninguém trabalha muito. Paulo fala assim, já no finalzinho da vida, ele tinha certeza que ele tinha concorrido o bom combate, acabado a carreira, guardado a fé, mas ele diz assim, não que eu já tenha conseguido. E Jesus falou assim, quando chegar no final do dia, você trabalhou o dia todo para mim. Quando chegar no final do dia, diga assim, eu sou um servo inútil, porque fiz só o que tinha que fazer. Por que Jesus fala isso? É porque ele é mau, tem gente que não pode, escandaliza com Jesus. Mas Jesus diz assim, feliz o que não se escandaliza de mim, e nem das minhas palavras. Hoje, com toda sinceridade, eu não consegui, eu ficava com raiva de Jesus, quando eu pensava nessa palavra. Quer dizer que eu trabalho o dia todo, no final do dia eu sou inútil? Mas hoje eu chego no final do dia, eu tenho certeza da minha inutilidade. E se você não tiver certeza, no outro dia você acha que pode descansar, porque você já trabalhou no dia anterior. E essa coisa da nossa inutilidade, não é como servo não, irmãos. Tem muita gente falando assim, porque eu sou escravo de Deus, eu sou servo de Deus. Esquece algumas palavras. Jesus disse assim, eu já não vos chamo mais servos, eu vos chamo amigos, porque revelei as coisas da casa do meu Pai. E a um servo não se revela a intimidade da casa, eu revelei. E aonde está revelado? Na Bíblia. Então, a pessoa que conhece a Bíblia, ele se torna um amigo de Jesus, se ele aceitou Jesus, e não servo. Não tem negócio de escravidão. Paulo mesmo, que se chamava o doulos tuteu, por humildade, ele vai dizer assim, porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor. Hebreus 13, ou 11, alguma coisa. Mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Filhinhos, agora sois filhos de Deus. Olha, você é escravo ou é filho? Então você é filho e você é amigo. Por isso, que se você não fizer nada pelo seu amigo, não é? Enfraquece a amizade. A coisa é assim, olha. Se você tem amigos para os quais a gente troca presentes de R$300, e às vezes você é obrigado a trocar presente de R$1.000 com um amigo. Por quê?
Porque no dia do seu aniversário, seu amigo vai chegar lá com um presente de R$ 1.000. E aí? Só se você não puder. Mas se você puder, no dia do aniversário dele, você vai dar um de pelo menos 700. Então, a amizade, ela é valorizada de ambas as partes. Porque senão fica uma coisa só de um lado. Nós já não podemos compensar tanta coisa que Deus faz por nós todo dia. E não vamos fazer nem o mínimo. E quando fizermos o mínimo, vamos pensar que fizemos o máximo, sendo que Deus faz tudo, que nos dá tudo, que nos dá o próprio ar para sobrevivermos, que deu o próprio corpo, que deu a própria vida. Então, não tem como compensar a Deus os benefícios que Ele nos tem feito, como diz o salmista Davi. Mas nós podemos trabalhar sobre o fundamento que é Jesus. Então, 1 Coríntios 3,11, nós lemos? Não? Lê, por favor. Precisa de mais alguma coisa? 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Cadê Pedro? Então, Pedro não é fundamento de nada. Pedro era um homem cheio de defeitos e cheio de virtudes, um sanguíneo. Ai de nós, se não fosse Pedro, tanta pergunta que ele fez. Se todo mundo perguntasse igual Pedro, a gente tinha o dobro do Novo Testamento. E seria ótimo para nós. Perguntar qualquer coisa, de biologia, de qualquer coisa, Jesus sabe responder tudo. Tudo que perguntaram para Jesus, Jesus respondeu. E tem coisas que a gente tem dúvida hoje, porque João não era igual a Pedro. Porque os outros apóstolos, Filipe não era igual a Pedro. Porque tudo que perguntava a Jesus, Jesus respondia. E tudo que Jesus respondeu é significativo e a ciência não derruba. Não existe como, pega as palavras, aquela evangelho com as palavras de Jesus, que está em vermelho ou em azul, as palavras de Jesus, e olha para ver se tem ciência contra aquelas palavras. É impressionante a sabedoria de Jesus em responder. Tudo que se critica, que se fala, que alguém falou na Bíblia, que a terra era quadrada, porque imaginava, todo mundo achava que era, o escritor também escreveu que era, ou deu a entender que a terra era quadrada. Nas respostas de Jesus não existe erro fenomenológico. Não existe erro fenomenológico. Tudo que Jesus falou foi real, é númeno, é numenológico. A gente estuda isso em hermenêutica. Fala da fundação da igreja em Corinto, muito bem. Então, falou que aqui o fundamento é Cristo. Nós vamos passar a estudar agora, então vimos a fundação e o fundamento da igreja. E vamos passar agora a estudar sobre a natureza da igreja, as suas características. O plano de Deus para a igreja é tão grande que Cristo, seu Filho, é a sua suprema autoridade. Pôs todas as coisas debaixo dos pés. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça, eu acho que é seus pés. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tradução um pouquinho complicada, mas é isso. Ao mesmo passo que Jesus é o fundamento, que é a base, que é o porão da salvação, que está na base, que está dentro do chão, como nós ilustramos aqui, ele é também o cabeça. A igreja é o seu corpo. E como que a gente vai andar por aí sem cabeça? Se Jesus é cabeça, eu preciso de me apegar aos pensamentos dessa cabeça, à fala dessa cabeça. E a fala a respeito disso está na Bíblia. Aí, de novo, veja, Jesus é a cabeça da igreja. Eu não posso sair de manhã,
nenhum cristão, nenhum discípulo de Jesus pode sair de manhã. Ninguém que faz parte da igreja pode sair de manhã sem cabeça. A igreja como corpo, a natureza da igreja. Então a igreja é um corpo. Corpo de quem? Corpo de Cristo. Por isso que nós participamos também do corpo de Cristo. Nos tornamos corpo de Cristo quando nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue. E nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue simbolicamente na ceia do Senhor. Uma pessoa que se levanta de manhã e sai sem dar satisfação a Deus é como um corpo sem cabeça. Aí nos faz lembrar um outro folclore brasileiro, que é a mula sem cabeça. O que é a mula sem cabeça? Mula sem cabeça é um animal, uma mula mesmo, que tem um fogo. Mas para onde que ela anda? Anda para qualquer lado. Então, a pessoa que não dá satisfação, que não para meditar, que não busca em Jesus, aquele dia fica muito prejudicado. Não vou dizer que a pessoa tem outras palavras de outros dias, mas é muito importante você colocar cada dia diante do Senhor e ouvir Ele falar através da palavra de Deus. Ouça Jesus falar todo dia de manhã. Abra a sua Bíblia, seja no celular, ou seja a Bíblia física. Abra a Bíblia e leia a Bíblia antes de sair de casa, porque você é a igreja, e Jesus é a sua cabeça. Ele vai te dar ideias maravilhosas. Terminou de ler a Bíblia? Ore para que Deus possa te abençoar, para que você permaneça na cabeça que é Cristo. Às vezes Ele te dá uma revelação durante a oração. Irmãos, as melhores inspirações que eu tive durante a minha vida foi de joelhos. Às vezes eu ajoelho para orar e eu começo a viajar, igual eu falei o negócio das estrelas aqui, eu sou muito de devaneio, mas às vezes não é devaneio. O devaneio é uma coisa que não serve para nada. Você vai pensando, pensa que o ladrão vai entrar na sua casa, aí você pega um pedaço de pau e bate no ladrão, mas é tudo mentira. Na verdade, se ele entrar lá, você não sabe o que faz, corre, grita, desmaia. Então, isso é o devaneio. Agora, quando você passa a ter ideias produtivas, ideias que te fazem avançar, que te fazem ir além, a partir de Jesus, a partir da leitura da Bíblia e na oração, ideias de livro, título de mensagem, quando eu os recebo de joelho, pode colocar que dá certo. Às vezes eu estou pensando como é que eu colocaria o livro, eu sempre peço ajuda, aí eu ajoelho, vem aquele título, né, que vem a calhar, ou para a mensagem, ou para o livro, e muitas outras situações de trabalho. Então você precisa, porque como que essa cabeça vai funcionar? Na igreja, de um modo geral, vai funcionar através dos ministérios, através da liderança, vai funcionar de várias formas, ou não funcionar. Aí vai depender do ministério, vai depender até da denominação. Tem instituições que a cabeça não está funcionando. A cabeça aliás, vamos dizer assim, o coração, né, do corpo, aquele que deveria movimentar, que deveria estar em contato com essa cabeça, não está. Mas você, individualmente, é um membro. E você está ligado na videira, você está ligado no tronco, você está ligado na cabeça. As ideias podem fluir diretamente a você. Flui como a igreja, através da liderança das pessoas que pregam, das pessoas que cantam, das pessoas que falam, das pessoas que te motivam, mas precisa ter um contato direto com a cabeça que é Cristo, e nós vamos ver lá na frente meios da graça, e 2 meios muito importantes da graça. Aliás, eu gostaria de falar de 3, a palavra, a oração e o Espírito Santo. São meios da cabeça, que é Cristo, alcançar o seu coração e te direcionar na vida. Ainda sobre a natureza da igreja, a igreja é feita de todos os verdadeiramente salvos. Ela é um corpo mundial, mas ela também é local, e o bom, como Paulo disse aos Coríntios, é que na igreja local tenha
todos os ministérios, todos os dons que a igreja mundial tem. A igreja do mundo, agora está até difícil falar igreja mundial, você fala mundial, fala universal, qualquer jeito que você fala, cai numa denominação. Então, que a igreja do mundo inteiro tem. O que nós vemos hoje? Uma igreja local, ou uma denominação inteira, que é uma denominação já mundial, que não se dedica à cura divina. Aí o que Deus tem feito? Ele levanta um outro ministério, que é local e que é também mundial, só para fazer cura divina. Porque os outros ministérios não enxergam essa parte. Aí o que está na cura divina não enxerga o conhecimento. Aí Deus levanta tradutores de Bíblia e pessoas que estudam, que aprofundam, vão nas línguas. A pessoa está com a Bíblia na mão, às vezes, no ministério, um ministério internacional. Está com a Bíblia na mão, traduzida do hebraico e do grego. Haja teologia para você traduzir uma Bíblia do hebraico e do grego. Com a Bíblia na mão, diz, irmãos, não estude teologia, porque teologia mata a pessoa. E ele está com o símbolo da teologia, que é a Bíblia traduzida na língua dele, na mão. Mas é usado para curar as pessoas, é usado para fazer outro tipo. Aí, grandes ministérios que começaram locais, quase que eu pego outro microfone, acho que eu estou ficando velho mesmo, pastor. Eu ia ficar com 2 microfones aqui, ia ficar engraçado. Então, irmãos, mas o ideal é que a igreja local tenha o poder de Deus, que ela seja local do poder de Deus, que ela seja local da graça de Deus, que ela seja local do ensino de Deus, que ela seja local dos ministérios de Deus, que ela seja local da generosidade de Deus. Não é maravilhoso isso? Agora, Deus é paciente, Ele é calmo, então, a igreja de ministério integral, né, como a nossa igreja, para a nossa alegria, ela atinge muitos ministérios, porque ela busca ser integral. Então, isso é muito bom, que todas as igrejas fossem integrais. Mas nós vemos ministérios se especializando. Está errado? Eu penso que é a estratégia de Deus. Na minha opinião, isso é uma estratégia de Deus, porque a pessoa, às vezes, recebe a cura numa igreja e vai ser ensinado na outra. Teve uma época aqui em Patinga que qualquer igreja que você chegasse tinha a quinta parte dela tinha vindo da igreja do Evangelho Quadrangular. Que a igreja do Evangelho Quadrangular era muito evangelística, muito mais do que é hoje. E tinha um alcance muito grande. Então as pessoas aceitavam lá e vinham para a Assembleia, vinham para a Batista. A igreja que evangeliza. É isso que eu estou dizendo. Agora, nós devemos estar ligados que qualquer igreja local que queira ser integral, ela vai, como a igreja de Coríntios, que tinha problemas, mas Paulo diz assim, eu dou graças a Deus, porque vocês têm aí todos os dons, e vocês têm todos os ministérios, e elogiou que eles tinham a variada graça de Deus estava na igreja de Corinto. Inclusive, muito pecado também, mas isso é inevitável, né? Especialmente quando a igreja cresce. A igreja é feita dos verdadeiramente salvos. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Aqui, o termo a igreja é usado para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimir todos os salvos pela morte de Cristo. Então, no dia do arrebatamento, aí vocês vão ver a natureza da igreja. Aqui vai subir todo mundo, né, pastor? Da Shalom? Todo mundo vai subir. Todo mundo, né? Não vai ficar nenhum para trás. Mas é provável que outras congregações, uns subam e outros fiquem. E como que a Bíblia diz da natureza da igreja? Ele diz assim, 2 estarão dormindo numa mesma cama. Aí,
Pode ser dois crentes. Um será levado e o outro será deixado. E o que será levado não é o levado. O levado é o que vai ficar. Não é? Agora, viu? Criei agora. Viu que a cabeça está boa. Então, assim, o levado fica e o outro será levado. E se os dois forem levados? Os dois ficam. Crente levado. Os dois ficam. E se os dois forem crentes santos? Os dois sobem. Uma vez eu falei isso na roça. Lá em Joanésia, que a minha mãe é lá daquele lado de lá. Então, menino levado. O que é um menino levado? É aquele menino travesso que fica fazendo coisa errada. Como alguns de nós ficam fazendo coisas erradas estando na igreja. Então, um será levado e o outro deixado. Uma vez eu falei isso e uma irmã falou assim comigo: uai, mas que negócio é esse? Então, não pode casar, ué? Porque se você casar com a pessoa, um será levado, o outro será deixado. Aí, mas eu estou explicando hoje, irmã. Irmãos, é assim, pode ser os dois levados para o céu. E pode ser os dois deixados, e pode ser que um é levado e o outro é deixado, e não tem sexo, e nem cor. Melhor não seguir esse conselho pastoral. O melhor é você os dois serem arrebatados. Então veja que a natureza universal da igreja é aquele que está em Cristo, é individual. Estarão duas moendo no mesmo moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Estarão dois trabalhando no campo, ou na indústria, ou aonde for. Um será levado e o outro será deixado. Claro que aí a gente tem um reducionismo, né? É uma parte só do que vai acontecer, mas é para nós entendermos que a igreja, ela é um conjunto de pessoas que adoram a Deus em verdade, né? Verdadeiramente salvos. Então a pergunta é para mim mesmo: eu sou verdadeiramente salvo? Eu, quando aceitei Jesus, já tinha lido o Novo Testamento. Aí um dia o pastor estava conversando comigo, falando das dificuldades. Eu falei: eu, quando eu aceitei Jesus, eu sabia que eu ia enfrentar dificuldade. Porque você precisa buscar o que está lá, na sua cabeça. O que a sua cabeça fala? O que Jesus está falando para você? É aquilo que vai valer. Então, se ele diz que tem sofrimento, vai ter sofrimento. Se tem dificuldade, vai ter dificuldade. Mas se ele diz que vai te abençoar, que vai estar com você, que o Espírito Santo vai estar com você, que você vai ser arrebatado, também você vai ser arrebatado. E não tem mamãe, não tem papai, não tem meu amor, agarrar no pé. Eu evangelizava um espírita e falava dessas coisas para ele. Ele falou: Rafael, não preocupa, que o dia do arrebatamento eu vou pular no seu pé, eu agarro no seu pé e eu vou subir junto com você. Não tem jeito. Por isso que vai ser num piscar de olhos. Se o camarada tentar agarrar no seu pé, vai fazer igual quiabo. Não tem jeito. A hora que acordar, o outro já foi. A igreja, um corpo. Frequentemente, no Novo Testamento, fala-se da igreja como um corpo. E bem diz Joseph Cross: um corpo é um organismo, ocupando espaço e tendo localização definida. Uma simples agregação não é um corpo. Devem ser unidos num sistema, cada peça no seu próprio lugar e penetrada de uma vida comum. A igreja local deve ser um exemplo disso. Isso é uma metáfora, é a metáfora do corpo. Mas as pessoas têm que se envolverem umas com as outras como se fossem partes umas das outras, participar das alegrias, dos sofrimentos umas das outras e distribuir dons que Deus deu a cada um, ministérios que Deus deu a cada um, e essa participação deveria ser na igreja local, não é? De umas pessoas, uma para com as outras. Acesso à casa. Se está precisando de oração, se está precisando de alguma coisa, dá acesso. Tem gente que não dá acesso à casa. Irmão, é lá na igreja, eu não gosto de irmão aqui em casa.
Esses irmãos comem, deixam os trem tudo fora do lugar, suja a casa toda. Isso aí é um detalhe, né? O importante, ou fala alto demais, ora alto, chega aqui, os vizinhos vão... Então, tem pessoas que é cheio de... Se nós participássemos mais... Claro que tem grupos, tem as famosas panelinhas, que eu acho que são muito importantes, desde que elas estejam abertas a abençoar outras pessoas. Você pode usar, inclusive, as redes sociais para abençoar. Use a rede social para abençoar pessoas da igreja, né? Use todos os meios que você puder para você abençoar pessoas. Esteja aberto para conversar, para pedir conselho, para se aconselhar com as pessoas da igreja. Aí você vai sentir melhor o que é esse corpo. Vai na pessoa que tem aquele dom, como vocês vêm aqui na escola dominical, né, vocês vêm aqui, porque existe um ministério de ensino aqui. É isso, mas isso deveria funcionar para todos os ministérios e para toda espécie de dom que a igreja tem e pode trocar. Trocar. O que o organismo faz? O que um corpo faz? Troca. O sangue sai do cérebro, vai lá na ponta do dedão e volta no coração de novo, e vai, o mesmo sangue fica rodando o tempo todo e comunicando todas as partes do corpo. Se você cortar, mexer na unha aqui, cortar um pouquinho aqui, sair sangue, todo o seu corpo sofre. É isso que a Bíblia quer dizer quando ela nos fala de uma igreja como corpo. E, aliás, na doutrinação diz exatamente isso. Se uma parte, um membro do corpo sofre, todos os membros sofrem com ele. Mesmo que você não possa ir lá no cemitério, porque está trabalhando ou por algum motivo, mas você deve orar com sentimento por aquelas pessoas que estão sofrendo, e assim por diante. E a igreja vai se tornando cada vez mais um corpo. A igreja é também uma assembleia, né? Aí a Assembleia de Deus, a igreja é uma Assembleia de Deus, é por isso que põe esses nomes na igreja, mas ela não é só uma Assembleia, ela é um corpo também, vocês viram. Então, qualquer nome que você coloca na igreja, vai ficar faltando alguma coisa. Então, eu vou passar aqui, o pastor Wagner, que vai, novamente, já está na hora de terminarmos, e a partir da semana que vem, a sequência é nesse estudo, é o trimestre todo. Muito bom, pode acender a luz. Nós agradecemos a Deus. E nesse trimestre nós vamos aprender muito sobre a igreja e a importância da igreja. A igreja é uma assembleia, uma comunidade de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, que se colocaram à disposição do Senhor para proclamar o evangelho do reino, para alcançar novas pessoas. E é importante que, onde a igreja alcança, a mensagem do evangelho alcança, ela transforma. Ao contrário daquela lama de Mariana, não foi? Da barragem de Mariana, que onde ela passou, ela foi levando destruição, não foi? A igreja do Senhor é o contrário. É derramar de água viva, que onde ela vai passando, ela vai gerando vida. É o contrário, a igreja... Então, na minha casa, na minha vida, eu fui alcançado pela mensagem do evangelho através da igreja, e na igreja Casa de Oração, eu fui alcançado na igreja Casa de Oração, eu me converti na Casa de Oração, igreja evangélica, cristã, me converti na Casa de Oração, e o evangelho chegou na minha vida através da evangelização da Rosaura e da Dona Marinha, e o evangelho chegou na minha vida e transformou a minha vida. E eu passei a ser membro e parte da igreja, a igreja como um corpo de Cristo. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. E não gostaríamos que você perdesse as aulas.
né? Não perca essas aulas, inclusive convide mais pessoas, porque a pessoa pode pensar assim, ah, não, mas já conheço tudo sobre a igreja. Conhece não. A cada mensagem, a cada domingo, o Senhor vai renovando a sua fé, a sua esperança, o seu conhecimento. E a igreja do Senhor, ela é transformadora, como a palavra é transformadora. A palavra entra de tal maneira que o ímpio, o que não tem os olhos espirituais abertos, ele não consegue entender o poder da palavra. Já ouviu alguém falar assim, camarada roubava, matava, bebia cachaça, dançava forró, era um adúltero, o camarada agora converteu e fala que vai para o céu e que nós vamos tudo para o inferno. Não consigo entender isso, não. Ele não consegue entender, porque os olhos espirituais deles estão fechados, tapados. Mas quando ele abre os olhos para entender a palavra de Deus, ele consegue entender que Cristo é poder de Deus para fazer essa transformação na vida da pessoa. Não é? Você vê o irmão Alberto cantando aqui hoje, vai ver quantos pagodinhos que o irmão Alberto já tocou e bebendo nas cachaças. Né, irmão Alberto? Há muitos anos atrás, lá no Aribiri, lá perto de Vila Velha. Aribiri mesmo, né? No bairro Ideal também, Fabriciano. Quantas cachaças esse menino já tomou, gente? Mas Jesus entrou na vida dele e transformou a sua história. Como entrou na minha, como entrou na sua. Um dia desse eu estava falando com a Letícia, a gente estava rindo lá. Eu falei, Letícia, você acredita que eu já dancei forró? Ah, rapaz, não acredito num negócio desse. Minha filha, você imagina, né, como é que era difícil, um toco bem duro dançando forró. Só loucura, né? A cegueira do pecado, do mundo, da ilusão. Jesus entra e transforma vidas. Jesus transforma. E a igreja é a comunidade destes santos, desses transformados por Cristo. Tá? É o papel da igreja. Eu acho que, e aconselho a ninguém deixar de congregar. Tem que congregar. Congregar é muito importante. Aviva a nossa fé, alimenta a nossa fé. A pessoa pensa assim, ah, pastor, lá em casa eu leio, lá em casa eu oro. Muito bom você orar, ler em casa, mas tem que congregar. Esse contato aqui com os irmãos, essa coisa de conversar, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Às vezes não concorda com o irmão, mas concorda com o outro. Isso tudo é muito bom, isso gera vida para nós. Nos ensina a conviver em uma grande família. Bom, os pais das crianças de até 8 anos, para pegar às 10h30 na escolinha, só hoje, até às 10h30, né? Ou às 10h30, falta um pouquinho. E as vendas das revistas, lá já inicia hoje, eu já falei, não deixe de investir na revista do seu filho. É uma coisinha à toa, um valor pequenininho, você compra a revista lá, invista no seu filho. Se por acaso você fala, pastor, realmente eu não tenho nada para comprar essa revista, eu não posso, você vai me falar, eu vou te dar um servicinho para você fazer, para você pagar, para você comprar a revista do seu filho. Tá bom? Ah, não, pastor, achei que era de graça. Não, eu vou te dar um servicinho. Aí você vai fazer o serviço, vai valorizar a revista do seu filho. Tá bom? Gente, hoje à noite você vai adorar a Deus com seu dízimo e oferta. Isso é um compromisso de membros. Quando a gente fala assim, no culto à noite, gente, você vai adorar a Deus com seu dízimo e oferta, e isso é um compromisso para os membros. Sabe por quê? Porque nós não fazemos questão e nem queremos forçar quem não é membro da igreja, quem não entende ainda que o dízimo
é uma forma de adoração, que a sua oferta missionária é uma adoração a Deus. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós não queremos, não é o dinheiro, nós queremos a sua fidelidade com Deus. Importante que você entenda que quando você é fiel a Deus, você experimenta do cuidado de Deus. E isso é para quem? Para os membros, para quem foi discipulado, para quem entendeu. Se você tem alguma dificuldade em entender o dízimo, conversa comigo, marque um horário lá no gabinete comigo e eu vou te ensinar, porque eu também já tive dificuldade. No início da minha caminhada cristã, eu tinha uma enorme dificuldade. Eu falava com a Rosaura: Rosaura, minha filha, eu já estou devendo, o meu salário não vai dar. Se eu tirar 10%, eu vou ficar devendo mais 10% ainda. Ela falou assim: não, Wagner, não é assim, né? Você vai entregar, devolver o dízimo ao Senhor, e o Senhor vai abrir portas na sua vida. Até que eu aprendi a devolver o dízimo, fazendo prova mesmo com Deus. Senhor, estou devolvendo ao Senhor, o Senhor sabe, estou devendo, Senhor, tem misericórdia. E Deus foi suprindo. Eu falei: não é que a coisa é boa? E fui aprendendo, né? Agora tem já 20 e tantos anos de fidelidade ao Senhor, no dízimo e oferta. E eu não quero roubar do Senhor no dízimo. Eu não quero. Eu quero devolver ao Senhor o meu dízimo. Então, é para quem crê. Se você tem dificuldade em crer, quer uma orientação, pode me procurar, que eu vou te orientar. É para a bênção sua, querido. Às vezes a pessoa pensa: o pastor está preocupado. Não, se Deus quiser, eu falo assim, se Deus quiser, Ele levanta uma pessoa lá que nunca ouviu Deus, Ele levanta um lá, fala assim: vai ali na igreja Batista Shalom, deposita ali uma oferta de 10 mil reais. Ele vem cá e põe, deposita ali. Mas Deus não quer que o ímpio faz isso. Ele não precisa disso. Ele quer que o cristão verdadeiro, que entende o que é ser fiel e grato ao Senhor, quando eu trago a minha oferta, o meu dízimo, eu estou dizendo: Senhor, reconheço a tua soberania, o teu poder, que é o Senhor quem me dá tudo, e estou devolvendo. É um ato de fé. Se não tiver fé, não adianta fazer. Vou fazer só para aparecer na lista lá que eu fiz. Não adianta. Tem que ser com fé, tem que entender. Então, hoje à noite, você terá esta oportunidade. Deus tem nos abençoado e nós estamos cumprindo todos os nossos compromissos. Ontem, nós tivemos aqui na Igreja Batista Shalom, pela manhã, um encontro com os missionários que estavam no Vale do Aço. Foi muito bom, vários missionários. Nós tivemos um café da manhã, tivemos uma palestra, palavra, um momento com eles e um almoço. Nós tivemos aqui em cima, também com os coordenadores de missões. Foi um momento muito especial com os missionários. Pena que não deu para vir toda a igreja, né? A gente gostaria de convidar toda a igreja para ter essa experiência como missionário. Bom, nós estamos começando o ano, e o início do ano é o tempo de você definir crescimento na sua vida. Olha, ano da semeadura, ano de semear uma boa semente para que ela cresça e produza frutos. Nós estamos com as matrículas do curso teológico aberta. Nós temos um curso que talvez você não saiba, é apenas na quarta-feira, chama Capacitação Teológica. É um básico em teologia que você vai ver hermenêutica, introdução geral à Bíblia, teologia sistemática 1, 2 e 3, homilética, introdução ao Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento e um pouco de missões. Quem fez esse curso esse ano aqui, que está aqui? Levanta a mão. Quem fez? Zé Maria fez,
A Cida fez. É bom, Zé Maria, a professora Teca, muito abençoada. Professor, é bom, Cida? Cresce bastante. Eles queriam, pastor, tem que dar continuidade, mais um ano. Eu falei, não, o curso é um ano só, mais um outro ano. Agora é na teologia, se for para teologia. Então, é um curso de capacitação teológica para quem quer conhecer a Bíblia melhor e não vai ser pastor. Não é para ser pastor, é para ser um conhecedor da Bíblia. Na quarta-feira, durante o ano, você vai estudar. Tem uma mensalidade? Tem uma mensalidade. Nem sei qual o valor hoje. Lembra o valor que era, Zé? R$60. Tem uma mensalidade. Mas é para aprender a Bíblia. Sabe quando eu comecei a estudar teologia, eu não comecei a estudar teologia para ser pastor? Não tinha intenção, não. E ai de alguém falasse comigo que eu ia ser pastor naquela época. Mas eu comecei a estudar teologia. Comecei porque eu agora estava servindo ao Senhor. Antes eu tinha uma religião, mas não conhecia o Senhor, não conhecia a Bíblia. Agora eu estava conhecendo o Senhor, conhecendo a Bíblia, então eu queria conhecer melhor a minha fé. E fui estudar teologia. E daí Deus me chamou para o ministério. Então, não quer dizer que você tem que ser pastor. Essa capacitação teológica é para o cristão conhecer melhor a sua fé. Então, se você tem a quarta-feira livre, quer crescer no conhecimento da palavra, na teologia, básico de teologia, faça o curso de capacitação. Se Deus te chamar depois, aí você vai fazer o curso completo de teologia, tá bom? Tem o curso de aconselhamento integral com o professor Rafael, aconselhamento espiritual, emocional, saúde física, social, vocacional, intelectual. Também eu fiz o curso com meu tio aqui, né? Fiz o curso, é muito bom, 3 meses só, né? Pena que é só 3 meses. Um material muito bom, que a gente poderia estudar o ano inteiro. 3 meses você faz um curso de aconselhamento. Ah, pastor, mas eu não estou aconselhando ninguém. Para você aprender a lidar com pessoas. Não é fácil lidar com gente, não. Às vezes na sua casa lá tem 4 pessoas ou 5. Já tem uma confusão. E lidar com 10, 20, 50, 500, 2.000, não é fácil no seu trabalho. Então, esse curso vai te dar uma orientação muito boa, até para você mesmo, melhorar o seu perfil. Muito bom. As matrículas estão abertas. E quem tem já uma graduação, pode fazer uma pós-graduação com reconhecimento pelo MEC, uma pós-graduação em teologia sistemática. Aí são 12 meses, 1 ano, com aulas 1 sábado por mês. Depois pegue o panfleto ali atrás, ou vá na escola de teologia aqui na secretaria e pegue a sua informação. Muito bom. Olha, tudo isso muito fácil acesso a todos nós, tá bom? Está chegando o dia da nossa viagem missionária ao Menara. Nós já temos as inscrições, já estão preenchidas todas as inscrições do ônibus, da Kombi, mais 3 carros, já estão indo, 3 ou 4 carros, já estão indo. Então, já está preenchido, mas você pode ainda ajudar. Nós temos poucas cestas básicas, nós vamos adquirir mais, mas nós queremos levar mais cestas. Se você puder e quiser ajudar com cestas básicas, nós já temos muita roupa. As irmãs, os irmãos que vieram essa semana, eu agradeço, nós fizemos um chamado aí, selecionamos todas as roupas. Se vai chegando mais, a gente vai selecionar. Se você quiser fazer o contato amanhã, aqui na Secretaria da Igreja, quiser ajudar, selecionar mais. Hoje mesmo tinha roupa ali atrás para selecionar. A gente já está levando tudo selecionado, que é masculino, infantil, masculino, adulto,
feminino infantil, feminino adulto, roupa de cama, roupa de banho, calçado, vieram muitos calçados. A gente já está separando tudo. Nós vamos trabalhar lá com uma ideia, talvez, de bazar para valorizar, por exemplo, 10 peças por R$1, né? Só para valorizar, para a pessoa falar, não, vou pegar só o que eu uso, para não jogar lá, que senão a pessoa pega e passa pano no chão, né? Lá em cima, aqui, uma época, a gente levava, expunha lá, de qualquer maneira, e dava lá, pega o tanto que quiser. Depois a gente ia lá, às vezes a pessoa punha a roupa no chão para passar. Não vamos fazer isso não, vamos valorizar o que a gente tem. Então, nós vamos fazer em espécie de bazar. Já fizemos umas araras, vamos comprar cabide, vamos colocar as peças bonitinhas no cabide, né, para que a pessoa, 10 peças por R$1, ou que seja 10 peças por R$5, não sei, 50 centavos cada peça, só para a pessoa valorizar. Só vou comprar o que eu vou usar. Tá? Então, nós vamos fazer esse modelo e depois vamos deixar lá para o pastor também continuar fazendo em Almenara lá. E todo esse valor usado lá no projeto mesmo. Não é para a gente, não é para trazer, nem é para construção, nem é para a igreja, é para usar lá. Tudo no projeto lá mesmo, tá bom? Então, você pode ajudar. Você pode ajudar também de outra maneira. Você que faz parte da torre de oração, do culto de oração aqui, viu, Joaquim? 7 a 8 da manhã, segunda, quarta e sexta. Você pode ajudar intercedendo, esteja orando, para que ao chegarmos ali, a graça do Senhor, a sabedoria, a unção, a proteção do Senhor seja sobre nós. Nos ajude. Estamos já aí, a turma deve sair no próximo domingo, às 22 horas, da porta da igreja. Próximo domingo, já dia 17, às 22 horas, o ônibus vai estar encostando aqui na porta, a turma vai sair, né, vai estar preparada já para ir viajar, e será uma grande bênção. Isso aí, dia 30 de janeiro, uma capacitação de líderes do grupo de crescimento, que vai ser na Chácara Manancial, em Santana do Paraíso. Quênia ou Jeane, as inscrições. Acerca do grupo de crescimento, queridos, o meu desejo era que cada membro da igreja começasse a assumir uma responsabilidade de ser ou um líder, ou um anfitrião, para ter um grupo de crescimento na sua casa, próximo da sua casa, ou você ajudar um grupo, a gente se fortalecendo, porque é a maneira que nós temos, que nós estamos buscando para que a gente possa dar assistência a todos os membros. Não adianta, ainda que a gente tivesse aqui 20 pastores, não ia dar conta de ir na casa de todo mundo. Então, através dos grupos de crescimento, né, o grupo estará próximo e você vai poder nos ajudar a cuidar uns dos outros. Vai ser muito bom. Envolva. Como que eu faço, pastor? Nós vamos ter agora uma classe que vai ensinar como trabalhar com o grupo de crescimento. Daqui uns dias nós vamos anunciar, nós vamos ter essa oportunidade e até lá você já começa a frequentar um grupo de crescimento mais próximo da sua casa, se preparando para começar o seu grupo de crescimento. Olha, comece a pensar nisso, grupo de crescimento com jovem, grupo de crescimento com adolescente, grupo de crescimento até com criança, não tem problema, tá? Com as irmãs, com as famílias, nós queremos que essas famílias sejam cuidadas, né? Você mora mais distante, ore a Deus, abra um grupo de crescimento lá na sua casa, treine primeiro, abra um grupo de crescimento lá na sua casa, chame os seus vizinhos, chame os irmãos da igreja ali próximo, vão estudar a Bíblia, vamos nos aproximar do Senhor. É assim que a igreja do Senhor vai se fortalecendo. Ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo. Cresce também estruturada. Não vai atrás de qualquer vento de doutrina. Tá bom? Bênçãos especiais.
Alguém recebeu uma bênção esta semana? Bênção especial, bênção de aniversário. Deus tem nos abençoado. Bênção de aniversário, por favor. Bênção especial, bênção de aniversário. Convidar já o pastor Adriano, que foi abençoado também, para orar. Sejam bem-vindos aos irmãos que estavam viajando, né? Muitos irmãos aí andaram passeando, né, Mara? Muitos irmãos passeando, viajaram, descansaram. Agora eu quero avisar, acabou as férias. Vamos trabalhar para Jesus, viu, Jair? Vamos trabalhar para Jesus, servir ao nosso Senhor, que é o melhor, tá bom? É bom descansar também, não tem problema não. Pode descansar. Só alguém que vai viajar ainda, né? Ainda, né? Vamos ficar de pé, curva sua cabeça, vamos orar. Nós queremos agradecer a Deus. Irmãos, se for testemunhar a bênção, a gente tem que estar aqui quase todo dia, né? O Senhor tem olhado por nós. Curva sua cabeça, vamos orar. Queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, pela tua presença, pelas bênçãos do Senhor, bênçãos de aniversários. Cada um aqui tem uma intenção e agradecimento ao Senhor, que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Nós testemunhamos que neste lugar há um Deus que nos tem abençoado, que nos tem guardado, que tem renovado a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado. Senhor, é Deus, está nas tuas mãos todas as permissões, todo o controle das nossas vidas. Nós queremos, mais uma vez, ratificar a tua palavra, dizendo que vale mais um dia na tua presença do que 1000 anos em qualquer lugar. E nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. Em o nome de Jesus, nós te louvamos. Amém, Senhor. Aleluia. Irmãos, atenção. Estou ajudando, a igreja está cuidando. Nós temos uma irmã que está precisando de um trabalho. Ela trabalha até na faxina, se precisar com faxina, na casa. Se você precisar, me procure. E nós temos um irmão também, membro da igreja, que trabalha de pedreiro. Se você precisar também, nós vamos indicar esses irmãos, tá bom? Nos procure. Deus te abençoe. Leve o boletim, mesmo que você já levou, leve mais e distribua com os vizinhos, colegas de trabalho. O Senhor te abençoe e te guarde, te dê um dia de paz. Os 2 cultos hoje, 17h30 e 19h30, estarão acontecendo.